Boa noite, muito boa noite. E aí, Nath? Firme? É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Má. Boa noite, Fê. Hoje, nossa live, falaremos sobre fé, trabalho. E aí, Nath? Vamos esperar o Fernando entrar. Que está lá no Japão. Agora no Japão são 8 horas da manhã. Vamos aguardar mais um pouquinho. E aí, Fernando, Cláudia, Marta, olá, olá pessoal. Fernando. E aí, Fernando, só clicar aí e a gente já começa. Espero que o domingo de vocês esteja indo muito bem, pessoal. O meu foi bastante intenso hoje, mas tem sido muito bom. Boa noite. E aí, Emerson, Gisele. E aí, Tati? Vamos aguardar. E aí, Fernando, bom dia pra E aí, você. Rafael? Tudo bom? Bom dia pra você também. Boa noite pra você aí, né? Boa noite pra mim. Tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus, cara. Tudo Que bem aí? bom, Como vai tudo essa? bem. Tudo sob controle. Tava aqui gravando É. as aulas lá do meu curso. O re- Sim, sim. Ainda tem mais algumas. Os finais de semana têm sido agitados, mas se a gente se prontificou para fazer isso, tem que fazer bem feito, né? Verdade. E aí, como está no Japão? Qual a temperatura? Hoje você, Agora deve segunda-feira estar aí já, né? uns segunda-feira de manhã. Hoje eu tô de folga. Aqui tá fazendo acho que uns 3 graus, mais ou menos. Caramba. Hoje aqui em São Paulo foi um pouco quente, choveu, parou, mas que legal, esse mundo é muito louco, né? 8 da manhã Sim, sim. aí. 8 da manhã. Legal, muito bom. Fernando, primeiro, muito Sim. obrigado por você ter aceitado o convite. A ideia hoje Uhum. é nós trazermos para as pessoas um conceito diferente do que até então nós vimos. A gente vai falar um pouco para as pessoas como a fé foi importante, e nós como cristãos, como foi importante para nós chegarmos na nossa carreira hoje, e também como ela vai ser cada vez mais importante. E também nos nossos países, né? Principalmente você, trazer um pouquinho no Japão, como é o clima de trabalho, como as pessoas trabalham. Se as pessoas são pessoas, eu acredito que no Japão não são muitos cristãos, mas como aqueles que são, como eles são vistos pelo povo japonês, e que você possa trazer para nós isso um pouco. E depois, mas antes, vamos falar um pouquinho das nossas histórias profissionais também. Acho que essa é a ideia, né? Você começa falando um pouquinho da Sim. sua, eu falo da minha depois, se você puder se apresentar, e a gente deslancha aí para o assunto, tá bom? Tá ok, tá ok. Então, meu nome é Fernando Vilares, né? Eu tô aqui no Japão há 26, vai fazer 26 anos, né? Eu vim aqui com 12. Vim pro Japão com 12, né? Então, assim, a princípio eu vim com 12, então eu vim porque meus pais em 96 tinham uma empresa, e a empresa não ia muito bem, foi bem na época da transição do RV pro real, né? Então, o brasileiro ia começar a melhorar um pouco, né, nessa época, mas pro meu pai já estava meio difícil, então a gente pegou e veio a família toda, eu, duas irmãs, meu pai e minha mãe pro Japão. Então, de princípio, eu fiquei aqui no Japão estudando 2 anos, né? Enquanto meus pais trabalhavam. Depois que eu terminei, concluí a oitava, que seria referente à oitava série.
Aí eu poderia ter ingressado no colegial japonês, só que o colegial japonês ele é bem mais caro. Então, tipo, eu falei assim, com 2 anos de Japão só não tinha pegado todo, e não é só a fala, é a escrita também aqui, senão você não se vira aqui. E aí eu resolvi, falei, não, vou trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar com 16 para 17, e até então, até hoje trabalho, sem E mas tira parar. uma Apesar que dúvida, eu o colegial no Japão é pago? Como assim? Só pra gente entender. porque assim, existem é igual no Brasil, existe, só que no Brasil são as faculdades, né? As Ah, federais tá. e as privadas, né? No Japão também. Existem os colegiais privados, que são os mais caros, e os públicos. Porém, para você ingressar nele, você tem que ter uma boa média. Não é tipo igual no Brasil, passou a oitava, pode entrar no colegial. Não. Aqui, se você não tem média para entrar no colegial, você não entra, né? Então, como eu Entendi. cheguei 2 anos antes, e sem falar uma vírgula de japonês, eu não consegui acompanhar essa galera. E aí ele falou assim, você quer ir? Dá pra ir, mas você tem que... Aí eu falei assim, na boa, vai ser muito punk esse negócio aí. Eu quero trabalhar mesmo, vou trabalhar. Então, assim, eu peguei e fui pra parte do trabalho mesmo. Trabalho braçal mesmo, com 16 para 17 anos. E trabalhei, total acho que trabalhei umas 4 fábricas até hoje, né? 4, 5 no máximo, né? Aí eu saía porque eu ia pro Brasil, mas assim, é bem interessante essa parte, porque, tipo, meus pais tinham um estabelecimento deles. Então, isso influenciou muito no meu jeito de trabalhar, né? Que é a questão, você tem que fazer as coisas certas, faça como se fosse para você, né? Porque, tipo assim, uma coisa que a minha mãe sempre putou na minha cabeça, que era, se você fosse, né, o dono dessa empresa, você se contrataria, né? Então, essa questão moral mesmo, né? Tipo, porque não é meu que se dane, né? Então, eu sempre trabalhei assim, e desde de pequeno, desde os 16, assim, eu trabalhava, o chefe já me confiava algumas coisas, né? Então, eu com 16 anos, ele me confiava uma coisa que eu não poderia fazer, que era dirigir empilhadeira e organizar o pessoal que vinha trabalhar nos sábados que os chefes folgavam. Aí depois eu Legal. saí, depois de um tempo, saí dessa firma, entrei numa outra, fui pro Brasil, fiquei um tempo, voltei, entrei numa outra firma. Não foi muito diferente, né? Comecei a trabalhar mais um ano ali antes de voltar mais uma vez pro Brasil. E aí no final, a questão aprendi bem mais japonês, e aí eles já me confiavam algumas coisas. Saí, aí depois entrei numa outra empresa, depois que eu voltei do Brasil, fiquei 16 anos nessa empresa. Caramba. 15, quase 16 anos. E ali eu fui calcando também a mesma coisa. Entrei, 2 anos virei líder de máquina, nos maquinários, passei a tomar conta, coisa que japonês não fazia, né? Porque Então, era sempre o mesmo japonês quem cuida, né? É isso, isso. exatamente. É tipo assim, aqui, não, aqui você não tem. Geralmente é uma das coisas que muita gente fala, não todas as fábricas, logicamente, é a questão de se você é brasileiro, você não sobe de cargo aqui, né? Você é peão, peão. Tem umas desvantagens, sim, mas você consegue. Você se esforçar e o japonês vê que você se esforça, ele te encarrega de alguma coisa. Aí eu trabalhei um tempo, aí eu saí por causa de um problema com uma empreiteira e eu tive a oportunidade, por ter trabalhado certinho, né, com aquela, como falar, a moral que eu tinha, carregava familiar. Aí eu vou lá, falo assim, não, mas eu quero voltar para essa empresa porque eu gosto muito daqui, né? Essa empresa que eu trabalhei 15 anos, né? E o chefe falou, não, faz o seguinte, então. Você pega, escolhe a empreiteira que você quiser e traz ela aqui e você entra por ela. Eu falei, nossa, legal. Eu vou escolher uma empreiteira de confiança, não uma que tá lá dentro, e eu volto, né? Eu voltei e com o tempo era um só nessa empreiteira, porque foi eu que escolhi. E com o tempo a confiança eu fui conquistando a confiança. E eu acho que já era coisa de 20 funcionários lá dentro. Uma empresa que não era Caramba. muito grande, né? E aí acabei passando a tomar conta desse pessoal, né? Aí modifiquei também. Chegou um tempo, falei, não, vou me efetivar nessa empresa. Depois de 13 anos praticamente. Aí eu me efetivei nela. Só que aí
por algumas divergências tipo, de pensamento, eu achei que ia melhorar muita coisa, não só financeiramente, mas eu poder ajudar mais gente lá dentro. E foi o contrário, acabou me prejudicando, porque, tipo assim, eu queria fazer certas coisas para me ajudar o pessoal, e eu era sempre bloqueado por causa de alguma coisa, né? Então eu falei assim, pra mim tá ficando meio difícil. E, tipo, uma coisa que a gente tem que, eu coloco na minha cabeça, assim, né? Nunca ficar assim, ó, assim, esse lugar aqui é muito ruim, é uma porcaria, não. Não, assim, ó, eu tenho minhas limitações, mas, tipo assim, se a empresa não consegue responder, eu não sou obrigado a ficar ali, né? Não sou obrigado a Exatamente. ficar difamando ou falando, porque não há necessidade. Então, eu falei assim, ó, existem alguns problemas e eu vou sair, né? Mas por quê? Por causa disso. Eu sei que, tipo, existem alguns problemas que talvez não vão ser sanados tão fácil, então eu prefiro sair, né? Não prejudico você, simplesmente resolveu. Tanto que hoje eu sou amigo deles, do pessoal lá até hoje. Trabalhei em empreiteira 3 anos e meio, mais ou menos. E é Uhum. uma empreiteira, assim, recrutamento, né? Aí, e aí falei assim, pra mim também tá ficando meio assim, cansativo, família grande, né? E aí eu falei assim, vou abrir minha empresa, minha própria empresa. Antes, quando eu comecei dar engrenagem nisso, começar a abrir minha empresa, surgiu uma proposta muito boa e é onde eu tô hoje, aqui, né? Então, é mais ou menos esse resumo da minha história aqui no Japão, né? Muito bom. E você, hoje, para as pessoas que não conhecem você, você é Uhum. casado? Fala um pouquinho também, quantos filhos, acho que é importante Ah, sim, também. sim. Eu sou casado há vai fazer 7 anos esse ano, né? Graças a Deus. Com a Cássia Calmura, algumas pessoas conhecem, né? Ela ajuda as mães e famílias a cuidar, se organizar e cuidar dos filhos. É, tenho 5 filhos, né? Tive um filho com 22 anos, está no Brasil. Com 21 anos, perdão. Ele está no Brasil, vai fazer 17 agora. E aí que eu casei com a Cássia 6 para 7 anos atrás. E agora eu tenho 4 filhos nesse casamento. Uma menina e 3 meninos com ela, né? E é coisa mais. Família é coisa mais. Eu contei toda essa trajetória de trabalho, mas sempre o que me motivou a fazer isso nunca foi o trabalho, e sempre a minha família, né? Se um dia eu parei para pensar, falei assim, essa firma aqui não tá suprindo as minhas necessidades como família, então, tipo assim, a culpa não é da empresa muitas vezes. A culpa tipo, não é nem culpa, né? Tipo assim, é um desajuste. Eu falei assim, não, então eu vou procurar outra coisa. Por quê? Porque eu preciso cuidar da minha família. Com Minha família é certeza. a prioridade em tudo, né? Com certeza. Muito bom, Fernando. Pessoal, o Fernando, a esposa do Fernando tem um trabalho muito bonito e de evangelização, digamos, né, Fernando, também. E que Sim, sim. muitas mulheres, né, foram tocadas por esse trabalho, onde ela fala muito sobre educação. Tem sido um trabalho muito bonito. E as mães, ou não mães aqui no Brasil, são muito gratas, né? Um presente de Deus para todos, né? Bom, Fernando, também, então, é interessantíssimo para a gente. Depois a gente vai entrar um pouco para você detalhar para a gente como que é na cultura japonesa, como eles veem os Uhum. brasileiros, como é o jeito de trabalhar na cultura japonesa, que para a gente é super interessante, a gente não está acostumado Sim, com isso, né? Como que eles, como é você, como é a maneira deles motivar, não motivar, né? Nenhum funcionário depende de motivação. O funcionário sim, tem que sim. se automotivar pelo meio que ele está lá. Mas como eles Uhum. enxergam isso, como é o hábito de trabalho, eles trabalham muito ou trabalham pouco. Eu também, então, eu vou falar um pouco da minha história profissional aqui também, que essa era a ideia, né? Eu Uhum. ainda não fiz isso em nenhuma live, então esse era o objetivo. Bom, pessoal, para aqueles que não me conhecem, então, eu sou Rafael Capella, comecei a trabalhar muito cedo, sou de uma cidade chamada Osasco, na Grande São Paulo. Comecei a trabalhar com 13 anos entregando panfleto nas ruas. Depois de entregar panfleto, eu fui guarda-mirim, que em Osasco a gente fala muito que é a JUCO, né? Juventude Cívica de Osasco. São os guardinhas de roupinha azul. Comecei a trabalhar numa empresa chamada Graneira Transportes, lá nos meus 15 anos, né, estagiando na contabilidade. Depois disso, eu fui trabalhar num banco, numa instituição bancária muito grande, né, aqui no Brasil. A gente sabe que tem as 3 maiores ou 4 aqui, que é Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander.
Então, eu trabalhei em uma dessas instituições financeiras por um tempo importante. Lá eu aprendi bastante, né, sobre como se comportar, como ser gente no sentido de trabalhar profissionalmente. Depois dessa organização, minha família, né, toda trabalhou muitos anos nessa instituição e eu achava que a minha vida também seria seguir carreira num banco, né? Mas um dia eu queria muito fazer um intercâmbio de idiomas, porque realmente a gente entende que fazer intercâmbio, né, você, Fernando, deve ver isso muito no Japão, a questão de línguas, né? Eu não sei como é a educação dos seus filhos, depois se você puder falar para nós também é interessante, mas você falar o inglês é algo primordial, né? É necessário, é mandatório, né? A gente falou várias lives aqui passadas, é um must, e eu precisava estudar esse inglês. E como eu não tinha grana, né, porque era estágio, naquela época era 500, 600 reais de bolsa auxílio, eu comecei a trabalhar, eu montei um cursinho muito parecido com isso que eu faço aqui, chamado Gestão de Carreiras. Fui vender esses cursinhos em várias escolinhas no calçadão de Osasco, e uma escola comprou o meu cursinho e eu ganhava lá R$ 8 por hora, né? Quase €1, €1,5 por hora. E nesse tempo que eu trabalhava, eu juntei dinheiro durante 2 anos para fazer o meu intercâmbio. E aí eu fui para o Canadá, trabalhando ainda nesse banco, peguei, né, férias, fiz lá o meu intercâmbio de um período de 1 a 2 meses, período muito, muito importante para minha vida. E lá, Deus falou muito comigo. E aí já entrando no assunto de fé. Né? Foi quando Deus, no momento, eu fui para Vancouver, né? Para quem não conhece Canadá, Vancouver é uma região litorânea, né? Lindo, lindo, é um dos melhores, foi considerado um dos melhores lugares do mundo para viver. E eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha voado de avião, e foi minha primeira viagem para fora, assim, primeiro voo. Isso mais de quase 18 anos atrás. E nesse momento, né, que eu fui fazer esse período precioso, Deus falou muito comigo, que eu não queria que a minha história, não que a história da minha família em trabalhar em banco fosse ruim, mas eu queria mudar, eu não queria seguir isso. E aí eu senti que minha vida não ia seguir isso. E aí voltei, me inscrevi num processo de trainee para trabalhar numa dessas empresas de auditoria Big Four. Eu nem sabia o que uma Big Four fazia, né, que é auditoria contábil, fiscal das empresas. E, paralelo a isso, eu entendi que eu ia abrir um negócio. Já eu tinha meus 20, 21 anos, né, que eu queria abrir uma escolinha de inglês, com um método de ensino do que eu aprendi lá no Canadá, mas muito inspirado por ter trabalhado dando aula nessa outra escola que eu juntei a grana para fazer meu intercâmbio. E aí, nessa minha escola de inglês, eu voltei para o Brasil, e aí passei no processo seletivo de trainee da Ernst Young, que é uma das Big Fours também, e fui para a Ernst Young, e no dia seguinte abri minha escola com a minha irmã me ajudando na recepção, começamos do zero, sem nenhum aluno. E aí, só para encerrar o ciclo da escola, depois de 3 anos, eu vendi essa escola com 150 alunos, 10 profissionais, 10 que trabalhavam lá, e vendi porque eu tinha muita afeição para a carreira corporativa, era isso que eu queria, e também porque eu não tinha tempo para me dedicar a essa escola, e não tinha conhecimento também para fazer essa escola. Eu tinha 22 anos, né? Não tinha conhecimento jurídico, não tinha conhecimento, não tinha como fazer isso deslanchar, né? E então eu ia ser engolido pelos grandes. E aí foi quando eu decidi, né, desfazer dessa escola. E aí, voltando nesse processo de trainee da Ernst Young, trabalhei lá por 2 anos, até ser chamado por um cliente meu, que era uma empresa francesa, uma das maiores empresas do mundo de sistema de tratamento de água e esgoto, que foi fundada por Napoleão II, e fui entrar lá como um analista de controladoria, e lá eu fiz minha carreira, saí de lá como um gerente de controladoria, depois de 3 anos, mais ou menos, para assumir uma posição numa empresa alemã que fabricava químicos para construção, onde eu ia ganhar menos, porém ia ter mais responsabilidade dentro da área de finanças. E assim fui para essa empresa, fiquei lá durante 7 anos e meio, e aí depois saí dessa empresa, fui para uma outra empresa alemã e espanhola de energia eólica, fiquei lá por quase 1 ano, e voltei para a empresa alemã que eu estava, e aqui estou eu hoje na MC, né, completando aí quase 8 anos, e tudo isso sempre foi muito pautado no que Deus tinha para a minha vida. Né? Independente da fé, da religião de cada um que está aqui hoje assistindo essa live, né, Fernando? É muito importante a gente saber que a gente tem, na nossa vida, sem a gente colocar nossos planos, os nossos projetos nas mãos de Deus, mas a gente também se movimentar, a gente ir ao encontro do sagrado, a gente não consegue ter êxito. Em que sentido eu falo isso? Muitas pessoas chegam, mas é difícil você manter depois, porque você precisa ir ao encontro do sagrado. E Deus é como se fosse aquela chuva de bênçãos que está ali derramando na sua vida, mas para você encontrar isso, você precisa se movimentar e ir até ele. E esse movimento chama-se fé. Esse movimento chama-se a gente sair da zona de conforto.
E esse movimento chama princípios da gente enxergar além a presença de Deus. E o objetivo de hoje não é aqui, também dessa live, querer fazer, né? Você tem que hoje vir para essa religião ou para essa. Não. Né? Nós somos católicos, estamos aqui falando, mas somos cristãos. E com isso a gente quer mostrar o quanto a presença de Deus foi importante para mim, para a nossa vida. Quantas vezes eu me recordo que eu ouvi coisas que me magoaram muito, que eu falei, poxa, eu vou ou não vou? Né? E eu fui. Porque se eu não fosse, também estaria... E quantas decisões foram tomadas que eu rezava e falava, Deus, será que esse é o melhor caminho? Eu vou. Eu estou recebendo uma oportunidade, eu não vou focar o dinheiro. Eu vou focar isso. E deu certo. Como outras também, que eu foquei o dinheiro, não deu certo. Né? Então, não é que não deu... Porque não estava bem. Né? Então, é importante nós termos essa ciência, né, de que Deus cuida de nós, Ele cuida da nossa trajetória profissional, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente exercite isso no dia a dia. Fernando, fala um pouquinho também de você, da sua fé, né, o quanto Deus foi muito bom com a sua vida, né? E é isso. Ó, eu sempre fui católico, desde pequeno. No Brasil eu era coroinha, né? Acólito. Eu ajudava o padre ele comprava no mercado da minha mãe, porque era um mercado grande dentro da cidade. E aí, tipo, e ele me chamava, vai lá ajudar o pessoal na igreja e tal, eu ia. Então, antes de vir pro Japão, eu era muito ativo dentro da igreja. E quando eu cheguei no Japão, a primeira coisa que eu lembro isso muito claramente, uma das primeiras coisas que a gente fez por aqui foi procurar uma igreja católica. E a gente achou, de prontidão. Aqui tem muita igreja católica. Parece que não, mas tem muita igreja, porém tem poucos fiéis. Porque não é um país cristão, é menos de 1% da população japonesa é cristã. E aí aconteceu o primeiro erro meu, que quando eu cheguei nessa igreja, aí era em meados de 96, tinha muito menos brasileiros do que tem hoje, né? E aí eu cheguei lá, e aí como que é? Tem português? Não, era em japonês. Se eu tivesse compreensão do que era a minha fé nessa época, eu teria ficado mesmo em japonês, porque o importante não é a língua, mas sim o que acontece dentro da missa, né? E aí eu falei, se não tem português, não vou entender, então não adianta, né? E aí acabei meio que me afastando da fé durante mais de 10 anos. Eu fui voltar à fé com uns 25, mais ou menos. Só que aquela sementinha já estava plantada, né? Ela nunca sumiu dali, né? O Espírito Santo ele nunca abandona você. Então, eu vim carregando aquilo ali e com uns 25 anos, numa vida bem desregrada, né? Assim, vamos bem dizer, balada, mulher, bebida, né? Então, acabei que vivendo isso aqui na minha adolescência para cair no Japão. Você adquirir uma coisa que é muito mais fácil do que no Brasil, que é independência financeira. Aqui você trabalha, você tipo, não é igual no Brasil, assim, que uma pessoa que trabalha como funcionário numa empresa que paga, vamos supor, um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Ela não tem condição de chegar, por exemplo, numa loja e comprar, vamos supor, uma televisão no cash, Não dá. tipo, não dá. Aqui não, aqui no Japão ele é muito simples. Você trabalhou um mês, você consegue comprar uma televisão, Mas vamos por quê? supor, Porque é mais barato, você fala? é mais acessível, né? Por exemplo, aqui você ganha, vamos supor, $12 por hora. Então você ganha, por exemplo, no fim do mês, uma pessoa que trabalha, faz horas extras, ela ganha média de 3 mil dólares por mês, né? E uma televisão, vamos supor, custa 500, 600 dólares. Então, tipo, ela consegue pagar todas as coisas e comprar um negócio. Desde que ela for trabalhar, não ficar gastando, esbanjando muito, ela consegue calcar as coisas que ela quer. Então você adquire muita independência. Então eu adquiri muita independência, certo? Foi muito bom para mim e algumas coisas foram meio ruins, porque você acha que você não depende de ninguém. E não é assim, né? A gente sabe. Porém, a questão moral sempre esteve comigo, né? Moral cristã, né? Vamos bem dizer. E ela vem me carregando. Quando eu volto para a igreja, e aí eu encontro a Deus e começo a estudar sobre a igreja. Eu gosto muito de estudar sobre as doutrinas, sobre a história da igreja. E isso me ajudou muito na minha vida.
porque assim, eu vou falar um pouquinho da minha história de conversão nessa regresso à igreja, né? Quando eu escolhi essa vida, eu escolhi uma coisa que era Deus e, tipo assim, Ele era o principal na minha vida. Então, com isso, a primeira coisa que eu perdi foi muito amigo, né? Só que em momento algum eu voltei atrás com isso. Porque, tipo assim, aqueles amigos de balada, de bebida, não sei o que tem. Quando eu comecei a ir pra igreja, eu falei assim, não acredito, Fernando, você vai começar com esse negócio aí, vai virar esses caras religiosos. Eu falei, não, cara, eu continuo sendo a mesma pessoa. Só que, tipo assim, eu estou correndo atrás do que eu amo e que realmente me deixa feliz. E as pessoas falam assim, começou a meio que fazer chacota da minha pessoa, só pelo fato de eu estar. Eu não era nem aquele cara que ficava, vamos se converte, você não pode fazer isso, Deus. Tá, tipo, não, simplesmente eu era a mesma pessoa, só que eu tava no fim de semana ainda buscando a Deus. E o que acontece? Aí eu chegou uma hora assim que eu olhei e falei assim, mas por que que eu estou mendigando essa amizade? Não faz sentido, né? Assim, aqueles que realmente me amam vão ficar felizes com independente das coisas. Se aquilo que eu estou seguindo me faz, está me fazendo uma pessoa melhor, abandonar os vícios, por que que eu vou ficar correndo atrás das pessoas que querem que eu continue, né, nessa vida, né? E então essas decisões firmes que eu tomei sempre me fizeram muito bem, tanto na parte de carreira como na vida pessoal, né? Então, tipo assim, a verdade acima de tudo. Aconteceu tal coisa. Eu vou mentir pro chefe para não. Falei, não, aconteceu isso, isso, isso. Eu fiz errado. Foi você mesmo? Falei, não, eu tô falando que fui eu. Então, não esquenta a cabeça não. Achando que você acha que você vai levar um xingo, e na verdade o cara fala assim, não, caramba, legal, você falou a verdade. E isso daí gera uma confiança dentro de empresa, na verdade, dentro de qualquer lugar. Se você mentir para sua esposa direto, assim, ela não vai ter confiança em você. Assim, independente do que aconteça, sempre dizer a verdade, né? Por quê? Não porque eu tenho medo do meu chefe, mas eu tenho um temor a Deus, assim, eu tenho medo de perder essa amizade com Deus. Só Então, abrir, Fernando, um parênteses, eu acho super importante isso que você está falando. Nós, cristãos, quando nós temos, independente da posição profissional nossa, é muito importante que a gente, ao entrar na empresa ou fazer qualquer tipo de trabalho, se você tem uma equipe, quando você tem o seu chefe, que você de fato traga esses valores do cristianismo para dentro do seu ambiente de trabalho, né? Que é como você colocou, sendo um profissional, né, leal, sendo um líder generoso, um líder leal. Então, trazer valores cristãos para dentro do ambiente de trabalho é algo muito importante, né? E entenda a responsabilidade disso também, porque você acaba sendo espelho disso para muitas pessoas, né? As pessoas querem enxergar em você isso. Desculpa, pode continuar. Não, mas é exatamente, sabe? E aí que tá. Uma das coisas que eu sempre prezo muito não é você fazer isso só porque você quer galgar um lugar na empresa. Mas isso já faz, quando você é cristão e vive a fé mesmo, isso faz parte do seu ser, né? Então, tipo, é natural de você fazer isso. Por exemplo, aconteciam coisas, tipo, de pessoas falar mal e tal. E na hora que ela precisasse de mim, eu era pronto. Eu falei assim, eu falei assim, poxa, ela pisou na bola comigo. Mas ela falou, por exemplo, essa pessoa não sabe falar japonês aqui no caso, né? O que o chefe falou? Eu falei, não, cara, chega aí que eu vou te explicar. Ele tá falando isso, isso, isso. E como se nada tivesse acontecido. Porque pra mim era muito fácil, tipo assim, eu não sou aquele cara de guardar mágoa, ficar, não, agora é minha vez, aí vai se ferrar na minha mão agora. Não, o cara tá precisando. E aí ele olhava e falou, caramba, será que eu acho que eu pisei na bola com ele? E aí depois as pessoas vinham conversar comigo, falou, Fernando, foi mal, eu fiz tua mão, fiz umas besteiras aí e tal. Não, mas esquenta não, cara. Daqui pra frente, daqui pra frente. Então você, mesmo como não sendo líder, como pessoa, você consegue trazer essas pessoas para próximo de você e você consegue ter uma coisa chamada autoridade, que é muito diferente de poder, né? O poder você pode fazer o quanto for ali, até com os filhos isso, né? Você pode impor muitas coisas, mas a primeiro momento que tiver uma liberdade, ele vai largar tudo aquilo e vai sair fora. É isso mesmo.
E agora a autoridade é diferente, né? A autoridade você conquista e você pede uma coisa, mesmo que for difícil para aquela pessoa, é porque você está pedindo, ela vai fazer. É isso mesmo. E esse é o grande pilar, né, de uma liderança inspiradora, que você não precisa nem ter a sua posição de líder, né? Você Sim, acaba sim, sendo inspirador no seu ambiente de trabalho, na sua família, simplesmente com a sua maneira de viver, a sua maneira de colocar as ideias, a sua maneira de buscar os ideais. Isso é fundamental. Parece sim, simples, mas de verdade tem sido um grande, como nós falamos, uma mosca branca encontrar pessoas que têm esses valores hoje em dia. sim, sim, E isso está muito alinhado, né? Não só tem, não estou falando, a gente está aqui para falar de fé também, mas isso é uma ferramenta da fé também, né? É uma sim, sim, consequência de uma vida de fé. Né? Se você sim. puder, Fernando, a gente conversava antes, mais cedo, né, para preparar para a live de hoje. Fala um pouquinho dessa história do cristianismo no Japão, né, dos Sim, sim, imperadores. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem para entenderem a importância, né, da fé, de você ter uma vida. Não adianta só você falar. Eu vejo muitas pessoas no dia a dia, e a gente também, né? A gente uhum, fala, eu tenho a religião X, eu sou cristão, eu vivo uma história assim, mas no dia a dia a pessoa é um monstro. É terrível lidar com essas pessoas. Né? Eu sim, tenho até aqui, deixa eu pegar aqui, eu tenho até um livro aqui, né, de São José Maria Escrivá. Quem não uhum, conhece São José Maria Escrivá, ele foi um padre espanhol, inclusive fundador, né, do IESE, que é onde eu estudei, que foi sensacional. Quem não conhece ainda, né, é uma das instituições, melhores instituições pela The Economist, já pelo 4º ano consecutivo. Mas ele fundou o IESE depois da Primeira Guerra, né, enfim, lá na Espanha, com o objetivo de formar líderes na Espanha, para que não só trabalhasse a questão de gerar emprego, mas trabalhar a cabeça da sociedade, com valores e assim por sim, diante. E ele sempre foi uma pessoa que falava que o trabalho ordinário, aquele trabalho que você faz do dia a dia, aquele trabalho que você se entrega no dia a dia, que você constrói no dia a dia com labor, com muita dificuldade, mas que você chega na sua casa realizado, esse é o trabalho que vai fazer com que você se santifique, né, pela sua vida religiosa. É o trabalho que vai fazer você estar mais próximo de Deus e levar ao céu, né, nesse princípio. sim, Então, sim, é muito importante a gente entender que os grandes milagres na nossa vida, às vezes as pessoas querem ouvir palavras grandiosas, as pessoas querem ouvir palavras reveladoras para mudar a vida delas. Só que a grande verdade, Fernando, e isso é característica de uma fé madura, é que a palavra mais reveladora na vida de um ser humano e de um profissional, a história profissional mais bonita da vida da pessoa é aquela em que ela traz a plenitude do seu trabalho como algo sagrado. Isso é muito importante. uhum, São José Maria Escrivá falava muito isso. E ele dizia, né, que sem oração o trabalho desordena-se. A oração como trabalho é uma necessidade humânica básica. As duas coisas devem ser cultivadas na proporção adequada. E assim como ele também falava do descanso, né, que as pessoas precisam descansar também. Né? Ele falava que, ele escrevia, São José Maria, sempre entendia o descanso como um afastar-se do acontecimento diário, nunca como dias de ócio. Descanso significa represar, acumular forças, em poucas palavras, mudar de ocupação para voltar depois com afazeres e muita vontade de entregar o seu melhor. Enfim, isso é muito importante para nós profissionais sabermos, que quando nós batemos no peito e dizemos que nós temos fé, que nós temos uma religião, que nós temos preceitos, isso tem que valer no dia a dia. Isso tem que valer na prática, não só no Instagram, não só para as pessoas verem, mas sim para a nossa vida ordinária, diária, a vida dura. É aí que nós somos o melhor exemplo, ou não exemplo, mas que nós colocamos em prática a nossa fé, né? sim, sim. Assim, que você pediu para mim falar um pouco da história do cristianismo no Japão, né? Que eu acho uma das histórias mais espetaculares que eu já li sobre o Japão. Agora eu não sei, mas até um tempo atrás, antes dessas perseguições em massa contra os cristãos na África e no Oriente Médio, o Japão era o segundo país que tinha mais mártires no mundo, né? Só perdia para Roma, para Itália. Então, o Japão é um país de um povo que era muito fiel. É um povo fiel, vamos bem dizer assim. Então, os portugueses chegaram no Japão em 1592.
e trouxeram vários missionários. E é uma coisa que eu vou contar um dado assim que me deixa um pouco triste, porque em 1592 eram 128 padres. Eles chegaram em 1542 no Japão. Em 1592 eles já tinham uma comunidade católica cristã aqui no Japão massiva, que eram formados 28 padres e 600 mil fiéis, né? Em um período muito curto, assim, né? E aí eu vou falar a estatística de hoje, né? Hoje são 1.250 padres e religiosos e 500 mil católicos. Ou seja, a população aumentou muito, mas não está expandindo. Talvez pelo método de ensino, não sei. Algumas coisas aqui mudaram, mas assim, em 1500 e pouco era tudo isso. E assim, a história dos mártires, se vocês quiserem estudar um pouquinho, vou passar para você depois uma apostila da história do Japão, do cristianismo no Japão. Ele vai falar assim que veio São Francisco Xavier para cá, né? E ele evangelizou o Japão de uma maneira muito, muito irradiante. Por isso que existiu tanto mártires. Tem a história dos 26 mártires de Nagasaki, se vocês quiserem, é uma história muito linda. Eles estavam em Kobe, que é mais ou menos no meio do Japão, e Nagasaki é o pé do Japão, dá uns 1.000 quilômetros, uns 800 quilômetros de distância. E eles catavam esses cristãos, depois começou a perseguição contra o imperador começou a perseguição, e tinham 24 mártires que iam ser crucificados em Nagasaki. E eles caminhavam a pé, carregando essa cruz até Nagasaki, 800 quilômetros. E eles iam carregando, cantando salmos, até lá. E aí no meio do caminho eles encontraram com mais dois, dentre esses 26, duas eram crianças. E aí eles vão, contando essa história, eu não tinha contado, mas é muito interessante. E eles vão até Nagasaki, e essas dois que estavam no meio do caminho falam assim, pra onde vocês estão indo, né? Eles carregando a cruz e sendo escoltados pelos soldados japoneses. E ele fala assim, não, a gente vai morrer pelo nosso Deus. Eu falo assim, não, eu sou católico também, quero ir junto. Eu quero ir junto. Né? É uma coisa assim que eu acho um absurdo, tipo assim, né? É o ápice, sabe? Você fala assim, não, você entender que aquilo ali dá a vida pelo seu irmão é algo extraordinário. Dar a vida pelo seu Deus é um martírio, é sublime. E eles vão e são crucificados lá. E muitos pagãos assistiam à crucificação desses 26 mártires. E aconteceu vários milagres nessa crucificação. Então, São Paulo Miki, ele vai fazer ele era japonês, convertido e já era sacerdote. E ele, do alto da cruz dele, ele vai lá e faz uma pregação. Falando assim, vocês sabem que eu não fiz nada de errado, eu sou do seu povo, eu só estou falando a verdade para vocês o tempo todo. E quando ele morre, os pagãos, eles invadem o lugar onde os cristãos estavam crucificados e começam a roubar as roupas deles para guardar como relíquia. E começou a converter muita gente, só esses atos. Que legal. De permanecer na verdade, sabe? Então, e aí nessa perseguição, um tempo atrás, quando eu tinha voltado para a igreja e tudo, um padre se propôs a gente fazer uma procissão aqui no Japão, num centro de Nagoya, carregando uma cruz e um quadro, e rezando. Passamos no meio do centrão do Japão, e daí é coisa inimaginável aqui no Japão, tipo assim, o movimento religioso cristão transitando, assim, né? E esse padre, ele pegou e ele falou, vou levar vocês em lugares muito interessantes. Ele levou a gente num templo budista, esse daqui é bem, bem legal. Assim, como assim num templo budista, né? Tipo assim, não faz muito sentido pra... Não, eu vou contar uma história pra você. E quando eu entrei no templo, depois eu vou mandar as fotos pra você da entrada do templo, você vai achar muito interessante. Eu entrei no templo assim, e tinha tava escrito IHS. Eu não sei se vocês sabem, né? O significado de IHS, que é Jesus Hominus Salvator, né? Que é o Jesus Salvador dos Homens, na frente de um templo budista, né? Assim, como assim? Que coisa muito estranha. Aí o padre pegou, levou a gente no museu do templo budista e explicou, falou assim, ó, aqui foi mortos muitos
acho que não lembro se era 200 cristãos, né? Isso na época dos imperadores japoneses, né? Foram mortos 200 cristãos. E aí ele explicou a história, que era o imperador mandou matar todos os cristãos. E o governador da província de Nagoya, na época, ele falou assim, mas ele olhava aqueles cristãos e não falava assim, não dá para matar esses caras não estão fazendo nada de errado. Os caras são trabalhadores, não dão problema, são pessoas generosas, ajudam um ao outro. Por que que eu vou matar essas pessoas? E só que, tipo, o imperador continuou pressionando e ele não teve como. Ele teve que matar esses cristãos. Ele foi lá e matou esses cristãos. Só que, em homenagem a esses cristãos que ele teve que matar, ele mandou construir um templo budista em homenagem aos cristãos. Por quê? Porque esses cristãos eram a diferença daquela região. Ele falou assim, não, eles precisam de uma homenagem. E ele vai lá e cria esse... É uma coisa, tipo assim, Bonito. parece paganismo, mas não é. É uma coisa muito, muito bonita, porque você fala, meu Deus. E aí você verdade. vê, tipo assim... E esses cristãos, eles não chegam assim, não é só chegar e matar. Eles têm a oportunidade de renunciar à fé. Tinha uma coisa chamada aqui no Japão, aqui no Japão, não, na época deles, né? Chamada fumie, que significa pisar, né? Pisar na imagem. Era um pedacinho de madeira assim, e nessa madeira tinha ou a imagem de Nossa Senhora ou a imagem de Jesus Cristo. E aí o governador ou o imperador mandava, assim, pisa, né? Se quem não pisasse, era a mesma coisa que, tipo assim, não, eu não rejeito, eu não vou pisar no meu Deus. Então, então você não vai pisar, então você morre. E aí tinha as pessoas que pisavam e iam embora, e aqueles que não pisavam. Falei, não, eu não vou rejeitar o meu Deus, né? Então, quem não pisava morria. E aí foram mortos 200 cristãos nessa época. Caramba. Então, você vê a convicção. Isso é uma convicção de fé, uma convicção de vida, né? Assim, essa é a verdade. Deus, ele é meu Deus e nunca me fez mal nenhum. Por que eu pisaria nele? Aí vai falar, mas é só uma imagem. Eu falei assim, não, mas naquela imagem representa a minha vida, né? Minhas convicções e Os minha meus fé. valores, né? Minha fé. Os meus valores, exatamente. Tá Mas é impresso só uma ali. imagem. Eu falei, não, não. Quando você pisa naquela imagem, você tá falando assim, eu vou fingir que isso aqui é tudo é falso, depois eu continuo. Mas não é assim, né? Ele fala, não, eu acredito nisso e eu morri. Ele deu a vida por mim, pelos meus pecados, eu dou a vida por ele. Porque isso é belo. Então, uma história, você vê como um grupo cristão, ele influencia o resto da sociedade. E depois tem as outras histórias que eu posso falar num outro dia, mas são muitas histórias bonitas. Tem Muito bom. um fato que assim que eu acho espetacular no Japão, que eu nunca vi em nenhum outro lugar no mundo, que quando acabou a perseguição, o cristianismo e qualquer outra religião foi proibido no Japão, né? O cristianismo ele só vai voltar, as outras religiões só vai voltar a ser permitida no começo do século XX, 1900 e quebradinho. Então até então era proibido qualquer tipo de religião. Porém, a fé cristã ela permaneceu viva durante 350 anos, escondida. Nossa. 350 anos. Então, tipo assim, um pai que era cristão, eles chamam de Kakure Christian, que seria assim, cristãos escondidos. Então, eles catequizavam os filhos deles, que iam sem padres e sem Eucaristia, eles foram passando de pai para filho, pai para filho. Eles diziam assim, o dia que você vê um homem que fala de Deus e que não é casado e fala sobre uma mulher que é a mãe desse Deus, que é a Virgem Maria, ele tem a mesma fé que você. E 350 anos depois, quando chegam os padres de novo no Japão, para reevangelizar o Japão, eles encontram esses cristãos. E ele fala assim, e as perguntas que eles fizeram fazer para o padre, você é casado? Ele falou, não. Você conhece Maria? Ele falou, sim. E aí ele fala assim, então eu tenho a mesma fé que você, 350 anos sem nenhum missionário, sem nada. Eles de pai para filho. Cara, são histórias lindas. Tipo assim, você entende quando eu falei para você no começo dessa história que o Japão, os japoneses eles são pessoas fiéis.
Então, e eles, tipo, era extraordinário. Tem umas histórias do Japão assim que você fica abismado. Você fala, meu Deus. E é uma pena muito grande também, porque que o Japão tem tão poucos cristãos. É verdade. Apesar de uma fidelidade tão grande assim, né? Mas é extraordinário. Eu acho que isso é algo muito. Desculpa, o som ficou um pouco pior, é que meu celular está indo embora a bateria, eu coloquei aqui e tirei o fone. Ah, Mas tá. isso é verdade. Eu trabalho com japoneses, né, e eles são diferenciados, né, no sentido de lealdade, no sentido de Sim, sim. fazer as coisas com muita determinação, de colocar o melhor deles ali, né? Uhum. E isso para nós, né, que estamos desempenhando nossas tarefas ordinárias no ambiente de trabalho, é essencial que a gente também traga para a nossa vida profissional esse respeito, essa lealdade, mas ninguém está vendo. Não, todo momento tem alguém vendo. Eu preciso Sim, fazer sim. isso como meu melhor, preciso doar o meu melhor aqui. Não porque eu quero simplesmente pensar no dinheiro, porque é minha obrigação como cristão, ser o mínimo que eu posso dar é o meu melhor. Esse é o Sim. mínimo do mínimo. Né? E às vezes também na vida profissional, e você colocou muito bem, esperam-se de nós, né, que temos a fé, que somos cristãos, esperam-se de nós, o mínimo é isso. E outro ponto bastante importante, se nós olharmos ainda, né, falando da história de São José Maria Escrivá, às Uhum. vezes, eu acabei de falar isso, às vezes a gente quer que grandes coisas nos dê sinais, falem conosco. São José Maria Escrivá, a, ele teve aquela aspiração para ele desenvolver a Opus Dei dentro da Igreja Católica. Uhum. Isso foi a Primeira Guerra, foi em 1914, foi logo no período de Primeira Uhum. Guerra, né? E depois, ou antes até, mais ou menos nessa época, depois teve a Guerra Espanhola, enfim. E ele teve essa aspiração um dia em que ele estava tentando, na vida sacerdotal dele, rezar, e ele não conseguia ir sozinho numa igreja. Eu fico imaginando aquelas igrejas lindas, né, na Espanha, na Europa, Uhum. e ele lá tentando, ele não tinha nada, ele não sentia nada. E ele indo, pegou um bondinho, indo lá para o centro, ele foi comprar o periódico, né, o jornal, ele Uhum. sentiu ali Deus falando com ele naquele bondinho. Tudo aquilo que ele tentava ouvir, né, dentro da igreja, no silêncio, ele não conseguia. Mas naquele momento que ele direcionava-se para a banca para comprar o jornal dele, ele ouviu. E aí é onde ele traz a maior história, que a Opus também traz, a obra, que é você colocar o significado na sua vida diária, a presença de Deus. Então, acho que esse, né, daqui a pouquinho a gente já está encerrando, né, faltam 10 minutinhos, mas eu acho que esse, né, Fernando, nas nossas histórias profissionais, é o maior legado que a gente pode deixar para as pessoas aqui hoje. Né? Que vocês Sim, sim. consigam e que vocês precisam serem fiéis e, ao mesmo tempo, leais nas coisas pequenas do trabalho profissional, da vida profissional de vocês. Que isso é uma maneira muito bonita de vocês exercerem a fé, de vocês colocarem Deus na vida profissional de vocês. A gente tem vivido um tempo, Fernando, aqui no Brasil, Uhum. eu não sei se no Japão tem isso também, e que as pessoas colocaram a vida de fé como algo, emoção pura. Que as Uhum. pessoas vão buscar a presença de Deus, vão buscar a presença, né, do sagrado, arrastados por uma emoção, para trazer para eles palavras que eles querem ouvir, para falar de uma riqueza, de uma prosperidade que eles querem ouvir, e assim vai. Mas nós sabemos que uma fé que seja com raiz no que é sagrado, uma fé duradoura, ela não vai sobreviver com a emoção. Porque um dia a gente acorda bem, outro dia a gente não acorda bem. Os animais, os cachorros, os pets, eles sim vivem de emoção, né? De sentimento puro, eles sentem Uhum. fome, eles vão latir até comer, né? Eles têm vontade de fazer tal coisa, eles vão fazer. O ser humano não. Ele é dotado de sabedoria, de inteligência para não viver dessa maneira, para se controlar, para Uhum. entender que naquele dia que ele não está bem, ele precisa buscar algo que vai dar força para ele fazer o trabalho diário dele com muito amor, com muita vontade. Né? Quantas pessoas que se sentem imprestáveis hoje em dia? Pessoas que não enxergam mais nada na vida delas, novas, que não têm motivação para fazer mais Uhum. nada, porque perderam, tão cegas para aquilo Essa. que Deus as fez, que é darem o melhor delas. E a gente só consegue
a gente só consegue entender o nosso objetivo nessa vida, a gente só consegue ser um profissional melhor, a gente só consegue ser um ser humano, um marido melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, quando a gente levanta todos os dias e fala, meu, hoje eu não queria ir trabalhar, eu não aguento isso, mas eu preciso. Eu tenho que fazer isso porque através dessa coisa ordinária, dessa coisa pequena que ninguém está vendo, mas que ela é necessária para a minha vida, é que eu vou conseguir me converter e é o que eu vou conseguir desenvolver na minha história como uma pessoa de fé. Então é muito importante isso para nós hoje em dia, né? Para nos revigorarmos, para trazermos novos ânimos para a nossa vida de fé. Né? Sim, sim. Assim, só conta, tem pouco tempo, né? Mas afinal, o meu ponto, assim, que eu acho muito interessante, como Deus é muito presente nisso. Quando você é fiel a Ele, né? Eu comecei essa semana, eu tô num novo emprego. Não era para ser um emprego, tipo, de certa forma, eu ia abrir uma empresa, eu e um sócio, para vender carros, né? Mexer com várias coisas, né? E, e nesse tempo começou a burocracia de papelada, eu falei, vai demorar um pouco, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu falei, vou ver se eu consigo arrumar alguma coisa na área, né? E eu vi lá, serviço de mecânico por 6 meses, com contratação de 6 meses, com condição de renovação. Eu falei, é o tempo que eu preciso para aprender sobre mecânica, e depois retomo na minha a parte burocrática que passou, eu vou abrir a empresa. E eu tentar atrás disso daí, quando eu fui ver, era um presidente de uma empresa que tem um império de carro aqui no Japão. Eles realmente são muito, muito grandes. E eu falei assim, caramba, você vê como não é minhas vontades, muitas vezes. Eu estou empenhando em fazer uma coisa e Deus fala assim, então existem outros caminhos, né? E aí quando eu liguei falei assim, você que está procurando isso aqui, né? Eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, ele falou, cara, você tem gente para apresentar? Você não quer vir trabalhar para mim? Pô, vem aqui amanhã no meu escritório. Aí eu falei assim, tá bom, então amanhã eu tô dando um pulo aí. Eu fui conversar com ele, ele é um japonês, cara, que eu conheci ele há uns 18 anos. E quando minha mãe morava comigo no centro de Nagoya, ele tinha uma lojinha de carro, os carros VIP, muito bonitos, assim, lá de casa. E toda vez eu passava ali na frente e olhava e falava, nossa, carro legal, carro legal. E aí ia pra estação. E aí um dia ele saiu assim, olhou pra mim e falou assim, pra mim e pra minha mãe, indo pra estação, e falou assim, vocês querem uma carona? Eu falei assim, não precisa não, não, eu te levo, entra no carro, eu te levo. E levou eu e minha mãe pra estação. E aí a gente pegou uma amizade aí, e sem interesse. Você viu que, tipo assim, um coração solidário assim. E aí depois, passado muito tempo, eu sempre conversei, ele ajuda meus amigos, fez várias coisas. E aí dessa vez ele fez umas propostas assim, irrecusáveis de parceria. Pediu para mim tomar conta. Olha, uma empresa ele contratou eu, falou assim, tem os brasileiros, eu queria que você tomasse conta de todos os brasileiros da empresa e organizasse isso para mim e tal. Aí eu fiquei, caramba, né? Eu falei assim, mas você me conhece, mas você nunca me viu trabalhando, né? Mas ele falou assim, não, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa, assim, não tô querendo fazer isso propaganda pessoal não, gente. Ele via nas virtudes da fé que eu carrego, ele falou assim, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa dócil, você tem um coração bom. E eu sempre vi isso em você, né? E aí ele falou assim, eu quero que você trabalhe comigo. E aí daqui 3 anos, a gente reconversa essa conversa que você quer abrir uma empresa e a gente vai ver o que a gente faz. Junto, né? Eu falei, caramba, que proposta, sabe? Eu fiquei assim, chocado. Mas, e aí eu olho, quando eu volto pra casa, eu falo assim, cara, Deus é muito bom. Tipo assim, Deus, sabe? Assim, em momento algum na minha vida, como pai de família, como funcionário, como o que for, eu pensava assim, é eu primeiro, né? Tudo que eu faço é por Deus e pela minha família. E tipo assim, mas você vai se prejudicar dentro do ambiente de trabalho sendo esse negócio de cristão. Sim, não faz mal, me prejudique, me mande embora. Eu não vou abrir mão disso, de maneira alguma. Meu domingo tem que estar na missa. E essa é uma proposta muito legal. Ele virou para mim e falou assim, Fernando, mas você é católico, não é? Eu falei, sim. Eu falei assim, como fica a sua missa? Eu falei assim, então, esse é um ponto que eu preciso ir. Ele falou assim, então sai mais cedo e vai. Que hora que você precisa estar lá? 5 horas da tarde? Sai às 3. Mas vai. Muito bom. Japonês.
é um ambiente, não é no Brasil, um ambiente cristão. Não. O japonês falou assim: você precisa ir? Então você vai. E, cara, eu fiquei assim, falei, não falta, sabe? Deus não te abandona. Nas escrituras diz, se os pássaros e as flores que não fazem nada, tipo assim, Deus não deixa faltar nada. Por que ele vai deixar faltar pra você? E, cara, quando ele falou isso pra mim, eu fiquei chocado. Eu fiquei, caramba. Assim, então eu aceito, tipo, eu tô aqui, e eu tô uma semana, e tô gostando pra caramba de trabalhar com o pessoal, né? Então, assim, seja fiel a Deus, que Ele sempre vai ser fiel com você. E se algum dia acontecer alguma coisa errada, não reclama, cara. Continua fazendo por amor. E Deus vai te encaminhando para os caminhos melhores, né? Então, tanto na vida empresarial como na vida de fé, ela não dá para separar. O cristão é o que você é. Não é um personagem que você vive em um lugar, dentro da igreja, e outro personagem que você é dentro de uma empresa. Você é a mesma pessoa. E, tipo, se você fizer isso, parece que você tá levando desvantagem, mas nunca vai estar. Esse é uma coisa que eu digo assim para vocês. Façam isso tranquilo que não tem erro. Essa é a dica principal, né? Seja, É, seja fiel, cristão, né, ao seu propósito que você está nessa terra para fazer e não se preocupe. Por mais que às vezes é muito difícil, tem muito medo, né? Você deu um exemplo, você não imaginava, mas Deus sempre nos surpreende do jeito dele, né? Acho que esse é a grande mensagem para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente hoje. Fernando, eu acho que já está dando o horário, né? Falta aí um minutinho para a gente encerrar, meu Insta já está avisando aqui. Então, eu queria muito te agradecer. Foi um bate-papo muito gostoso, muito rápido, voou o tempo. Isso é bom, a conversa foi boa. Mas a gente vai conversar novamente, com certeza, logo, logo. Para você falar só chamar que eu venho. Da cultura japonesa, falar um pouco mais de como os profissionais do Japão encaram o dia a dia. Sim, é interessante para a gente conhecer isso também, né? A gente está aqui do outro lado do mundo, carece disso, né? E que Deus abençoe muito a sua história, o projeto que a Cássia trabalha, né? Que é um projeto dos dois, né? Quando a gente está casado, é um, os dois se tornam um, né? E é isso, é um projeto dos dois. E que Deus abençoe muito vocês, que vocês continuem trazendo, né, para muitas mulheres, muitos homens, para revigorarem a história deles através do testemunho de vocês. Obrigado também por esse tempo. E é isso. Da minha parte, só agradecer. E agradecer as pessoas que estiveram aqui. Que vocês tenham uma semana muito abençoada. E não se esqueçam, sejam luz na vida das pessoas que estão no trabalho ordinário de vocês. Se vocês trabalham na faxina, se vocês trabalham numa área como CEO, se vocês trabalham como gerente, como vendedor, não importa. Sejam luz na vida dessas pessoas. Esse é o maior propósito para essa semana. Sim, obrigado pelo convite, obrigado pessoal por ter assistido. E é isso que o Rafael falou mesmo. Mesmo você pode ser o cara que limpa o banheiro, você pode ajudar alguém. Independente, eu preciso ser um gerente geral para ajudar, não. Você consegue ajudar em qualquer situação. Desempregado você ajuda a gente. Verdade. Isso mesmo. Né? Fernando, e quando eu for comprar um carro no Japão, já sei onde eu vou procurar, então, hein? Opa! Pode vir que é, gente. Obrigado, Fernando. Boa noite. Ótimo dia para você, né? Boa Obrigado noite aqui. Boa noite para vocês aí, pessoal. Com Deus. Tchau, tchau.